Então agora, definidas as subsequências, vamos falar sobre o que são sequências limitadas. Uma sequência será dita limitada se o seu conjunto de valores for limitado. Caso contrário, a sequência será dita ilimitada. Ou seja, uma sequência AN vai ser limitada se somente se vai existir um delta tal que o módulo de AN é menor do que delta para todo n pertencente aos naturais. Então é como se você fizesse o seguinte, ó. Vamos pôr uma reta aqui, tá? Então, vamos supor que você tenha que os conjuntos da sua sequência, eles começam aqui e vão seguindo. A sua sequência vai ser limitada se existir um valor aqui, que os seus elementos eles vão se aproximando, mas eles não cruzam para o lado de cá e nem cruzam para o lado de cá. O que acontece? Quando eu pegar o módulo desse elemento AN que está aqui, o que é o módulo do elemento AN? É a distância dele até o zero. Tudo bem? Então vamos supor, só para simplificar as ideias, que o zero está aqui. Então a distância dele até o zero é essa distância aqui, d. E que o delta está aqui. Tá? Então perceba que o módulo do delta, né, o delta é positivo, então o delta é maior do que o d, que é a distância do zero até o AN. Se não for possível estabelecer, aí você vira para mim e fala assim, não, mas ela passa. Se ela passar e não existir nenhum delta que barre a sua sequência, então essa sequência vai ser ilimitada. Mas se existe um delta que faça isso, então a sua sequência ela é limitada, tá bom? Se você conseguir colocar ela num cercadinho aí, ela vai ser limitada. Um exemplo bem interessante, a sequência 1 sobre n. Ó, vamos considerar que essa aqui é a nossa reta real, tá? Vamos considerar que o nosso zero está aqui, ó. Vamos pegar a nossa sequência AN igual a 1 sobre n com n pertencente aos naturais. Então, vamos começar com n igual a 1. Então, para n igual a 1, 1 sobre 1, 1. No meio do caminho você vai ter o segundo elemento, que é o meio. Aí você vai ter o 1/3. Aí no meio do caminho entre o zero e o meio você vai ter 1/4. Aí depois começa 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/1000, 1 sobre 1 milhão. E aí vai tudo acumulando aqui no zero, ó, tá vendo? O que acontece? Qualquer termo que você pegar dessa sequência, ele está entre 0 e 1. Tudo bem? Então perceba que todos os elementos dessa sequência estão limitados entre 0 e 1. Então, essa é uma sequência limitada. Um exemplo de uma sequência ilimitada, a sequência dos números naturais. 0, né? Vamos lá, vamos começar com 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apesar de que ela tem um limite inferior, ou 0 ou 1, depende se você considera o zero natural ou não, superiormente ela não tem nenhum limitante, tá? Porque se você falar para mim que o limitante dela é delta, eu pego o primeiro natural acima do delta. Tá? Isso é bem possível de se fazer, né? É bem simples de você fazer isso. Ok, então perceba que, por exemplo, a sequência n sobre n mais 1 é limitada. Por quê? Porque ela vai cair nesse mesmo bloco aqui, ó. Você sempre vai ter o denominador maior do que o numerador. Tá? E como é uma sequência que tem termos positivos, então você está sempre entre 0 e 1 nesse caso. Já a sequência menos 1 elevado a n é limitada também. Por quê? Porque você está sempre pingando de menos 1 a 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Então se você pegar em um delta aí de tamanho 4, né, você consegue tranquilamente limitar as duas. Um delta de tamanho 1000, um delta de tamanho 2. Ele só não pode ser menor do que a distância de menos 1 a 1. Tá? Se você pegar um delta aí de tamanho 3, já funciona. Você vai de menos 1,5 a 1,5. Tá? A sequência cosseno de 1 sobre n é limitada. Essa aqui é bem interessante, né? Por que ela é limitada? Porque o cosseno, independente de qual seja o valor, ele está limitado de menos 1 até 1. Já a sequência n, como eu falei, a n igual a n, que é a sequência dos números naturais, é ilimitada. E aí, gostou dessa nossa aula sobre sequências numéricas?
Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como todos os livros que nós usamos e também para todos os nossos cursos que estão aí disponíveis para vocês. Então era isso, abraços e até a próxima aula.